Vamos estudar um pouco da palavra do Senhor. Então agora a gente chegou em 1 Coríntios 14, desculpa. Vamos lá. Um tempo atrás, eu comecei a estudar com os irmãos essa parte do texto de Coríntios, né? A gente está vindo desde o capítulo 11 até... chegamos agora no capítulo 14, mas o objetivo é ir até o capítulo 15, tá? Então, vamos lá. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo da palavra do Senhor, olhando para esses textos. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar uma olhadinha apenas nos versos de 1 a 5, tá? Agora, olha só, o que está escrito acima do verso 1 aí nas suas Bíblias? Tem aí um subtítulo? Qual que é o subtítulo? Cada um tem uma coisa pelo jeito, assim, né? Mas alguém tem assim, ó, os dons de língua e a profecia. Tem alguém que tem isso aí? Tem? Os dons de língua e a profecia? Tá, joia. Bom, a coisa mais importante desse capítulo, na verdade, não é o dom de línguas, não é a profecia. A coisa mais importante desse capítulo é a edificação da igreja. Essa é a coisa mais importante. Tá? Paulo, quando escreve o que escreve, a partir do capítulo 11, a preocupação de Paulo é que a igreja seja fortalecida. A preocupação de Paulo é que a gente cresça na fé. Então, por que a igreja é edificada? Porque a gente tem Cristo como fundamento, a gente tem a doutrina dos apóstolos como base, e nós somos pedras vivas, irmãos. Então a igreja é edificada. Então no culto, o que tem que acontecer? A igreja, ela tem que ser edificada. Então ela tem que crescer na fé. A igreja precisa ser fortalecida. Então a ideia de todo esse conjunto de textos que a gente está lendo, a ideia é a edificação, tá bom? De todos nós. E agora, a gente vai falar sobre dons de língua e profecias. Então, irmãos, ó, eu tenho falado para a Vila São José algumas vezes, que se eu encontrar os irmãos que não são cessacionistas, nós somos cessacionistas. O que significa a gente dizer que a gente é cessacionista? Que para nós, os dons cessaram. Um dia eles apareceram e agora eles cessaram. Falei, mas e se Deus quiser usar? Irmãos, se Deus quiser usar os dons, Ele vai usar. A gente não pode duvidar do poder de Deus e a gente não pode limitar o Senhor Deus. A questão dos dons de línguas é que a gente tem um texto que normatiza os dons. 1 Coríntios capítulo 14. Então existe uma norma. Existe uma norma. Então quando a gente está reunido aqui, a gente busca... dentre muitas coisas, tá bom? De novo, ó, a edificação do corpo local. É isso que a gente busca. Para que o corpo local, a igreja, ela seja edificada, cada um de nós, a gente precisa entender o que o outro está fazendo, o que o outro está falando. Então imagine o seguinte, faz algum sentido o grupo de louvor vir aqui? Eu sei que para alguns faz, tá bom? Mas faz algum sentido? Quantos irmãos tínhamos aqui cantando? 2? Ju e Gilson, né? Isso. Tinha algum sentido eles cantarem em russo? Se eles cantassem em inglês, então tinha uma porcentagem aqui da igreja, talvez até significativa, que ia entender. Mas se cantassem em japonês? Então não faz sentido. A não ser que a gente tenha combinado. Ó, vai ter um negócio do Japão, então vai ter uns irmãos cantando em japonês aqui, beleza. Só para você ver como é. Pronto, aí, sei lá, tudo bem? Ia fazer isso daí. Bom, é uma brincadeira, é claro. Que eu não sei falar japonês. Eu sei falar arigatô. Pronto. Pelo menos, depois de uma conversa longa, eu falo arigatô, vou embora, beleza. Bom, então, teve oração hoje. Eu orei. Se eu orasse aqui em árabe, ia fazer sentido? Não. Então é o seguinte, você pode ser edificado pela música?
Na verdade, a gente tem que buscar o louvor a Deus e a edificação da igreja. A gente pode ser edificado quando a gente ora. A gente tem que lembrar que a gente ora a Deus, então é dirigido a Ele, não ao povo. A mensagem não, a mensagem é dirigida ao povo. A música, dirigida a Deus. Oração, dirigida a Deus. Pode edificar a igreja? Pode sim. Mas o louvor é dirigido a Deus. Pronto. A oração é dirigida a Deus. Pronto, acabou. Agora, a gente está diante de um texto que ele não tem paralelos. Paulo não escreveu o que está aqui em 1 Coríntios 14 para uma outra igreja. Isso é um mistério também. Está vendo? Pelo que a gente tem visto, no Novo Testamento, a única igreja que fez isso daqui foi a igreja aos Coríntios. Por que aos Efésios, né, ele não escreveu coisa para normatizar lá também? Escreveu, ó, vamos lembrar as cartas de Paulo? Vamos lá? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, eu vou colocar só uma, porque é uma cidade. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Aí, depois vem 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, certo? Eles estavam em uma dessas cidades aqui. Tinham 7 cidades, 7 igrejas. Mas somente para essa ele escreve isso. Isso não põe uma pulga atrás da nossa orelha? Mas, de qualquer forma, temos que tratar o texto. Pregar expositivamente tem esse desafio e essa vantagem. Se o seu pastor decide pregar expositivamente, quando ele pega um pedaço de um livro ou um livro, ele tem que encarar todas as coisas que estão lá no livro. E a gente, como corpo local, tem que ir junto com ele. Então, agora a gente chegou em 1 Coríntios capítulo 14. Então, vou dizer de novo o que eu tenho dito. Se eu encontrar uma igreja em que obedece isso daqui, eu vou lá ver. A questão é que eu participei de muitos cultos pentecostais. Na minha vida, muitos cultos pentecostais. Dentro de cadeia, entre estudantes, mas muito. E nunca vi um irmão, e chamo os pentecostais de irmão, sim. Eu sei que existem pentecostais sinceros, mas nunca vi, num culto desse, cumprir 1 Coríntios 14. E, claro que não vou ficar constrangendo ninguém, mas todas as vezes que a gente foi discutir o assunto, constrangimento total quando pega 1 Coríntios capítulo 14. Certo? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue tirar de ensinamento hoje, somente até o verso 5, para a gente já ir aprendendo aqui. Irmãos, presta atenção. Segui o amor, eu falei o capítulo, 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí ele está falando assim, irmãos, segui o amor e procurai os dons. Mas ele chega no verso 2 e faz assim, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus. Opa, guarde isso daqui, hein? Já guarde isso, porque a gente já começou a tratar desse assunto agora há pouco, quando eu introduzi o assunto. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Senhor, obrigado, eu agradeço a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado uma igreja, ó Pai. Abençoe
esse povo, ó Pai, que tem se reunido aqui em Vila São José, e também todas as igrejas, ó Senhor Deus, que se reúnem fielmente, ó Pai, para falar da palavra, cantar louvores em homenagem a Ti. Também, ó Senhor Deus, para orar, para fazer planos, ó Senhor Deus, para cuidar da sociedade ao redor da igreja, para fazer missões, pregar o Evangelho, ó Senhor Deus, e para edificar a igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós pecadores e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, primeira coisa, quando a gente olha as línguas em Atos, a gente olha as línguas em Atos como idiomas. Isso devia ser a constante, né? Porque os apóstolos falaram em outras línguas e pessoas ouviram no seu próprio idioma. Sendo assim, não teve necessidade de interpretação. Então, era idiomas. Muito bem. Quando nós chegamos aqui, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? Seguinte, se um anjo viesse falar comigo, certo? Tá aqui nós quatro. Estamos aqui na igreja, melhorando o povo, o anjo chegou. Ele ia falar em que língua com a gente? Português, né? Por quê? Porque a gente entende português. Todas as vezes que um anjo chegou para alguém na Bíblia, você pode ver o texto bíblico, o que aconteceu? A pessoa entendeu. Certo? De qualquer forma, a gente tem que ser honesto quando a gente vai interpretar a Bíblia. Quando você pega o capítulo 13 de Coríntios, ó, vira páginas aqui, ó, vira a página. A gente vai devagar nesse capítulo, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tá vendo? Aí, presta atenção aqui, ó. Verso 2 do capítulo 14. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém a entende, e em espírito fala mistérios. Então, a gente tem que ser honesto. O texto não é fácil de interpretar. E devido a isso, algumas pessoas, elas creem que existe uma língua diferente que é falada pelos anjos, e essa língua é espiritual. Certo? Então, existem alguns. Neil, como é que você crê? Então, eu vou dizer aos irmãos, para mim é o seguinte, se Deus tem alguma coisa para falar para nós, em outra língua, Ele falaria na língua que alguém entendesse, para que o outro pudesse interpretar. É assim que eu creio. Tá? Tudo bem? Mas só que, realmente, o texto, ele é difícil, quando você olha, falando mistérios, língua dos anjos, está escrito, vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Só que quando a gente viu os irmãos pregando, né, os apóstolos falando em outras línguas, eram línguas inteligíveis, que as pessoas entenderam sem a necessidade de um intérprete. Na verdade, então imagine o seguinte, irmãos, imagine aquele milagre. Era Pedro pregando e todo mundo entendendo. Nós estamos entendendo na nossa própria língua. Era um outro irmão, um outro apóstolo falando, e eles entendendo. Então foi isso que aconteceu. Tá. Vamos agora falar da profecia. Tá? Então, línguas, vamos ter aqui para nós que é uma língua que alguém entende e devido a isso pode interpretar. Tá? Joia. Profecia. Existem profetas como no Antigo Testamento hoje? A gente sabe que a resposta é não. Existem sacerdotes como no Antigo Testamento? A gente sabe que a resposta é não. Na verdade, nós somos os sacerdotes hoje. E na verdade, nós somos os profetas. Agora, nos moldes do Antigo Testamento, em que existia um homem tirado dentre os homens, para representar Deus perante os homens, isso não existe mais. Todo mundo aqui é representante de Deus hoje. Todo mundo. Todo mundo tem acesso às Escrituras. Todo mundo, pelo menos num lugar como o nosso, tá? Todo mundo tem acesso. Então é o seguinte, né? O que devia acontecer aqui em Vila São José? Os mais velhos saberem mais que os mais novos. É isso que devia acontecer. E por saber mais,
o mais novo perceber a sabedoria e falar, é verdade. Então, eu sempre digo isso, ó. Pais e mães e pastores não falam qualquer coisa. Então, uma coisa, vou falar com respeito, tá? Uma coisa é eu subir aqui para pregar. Então, vou pegar aqui. Ué, não tem nenhum pregador que não é pastor hoje aqui? Ah, não, Alexandre. Outra coisa é o Alexandre vir aqui, eu estou falando com respeito. Para o irmão Alexandre, ele agradece por uma oportunidade. Ô, pastor, obrigado pela oportunidade que o pastor me deu lá de pregar. Vem aqui e prega um texto, nunca mais, eu estou brincando, tá? Nunca mais volta. Outra coisa é um pastor, que todo domingo está aqui. Tem diferença isso aí, tá? Então, por isso que eu estou falando. Pais, mães e pastores, nossos pais e nossos pastores não falam qualquer coisa. Porque são pessoas conhecedoras da Bíblia. É isso que eu espero de um pai aqui de Vila São José. É isso que eu espero de um pastor aqui. Que saiba da Bíblia. Para não falar bobagens aqui. Aqui no púlpito, não falar bobagens em suas casas. Esses dias estava ouvindo uma pessoa, não foi daqui de Vila São José, e também não foi de igreja que eu conheço. Não vou mais na EBD. Aí a pessoa falou assim, ué, como não vai mais? Já faz 24 anos que sou crente. Ele pegou e falou assim, quando é que se aposenta? Vou buscar a minha parte do INSS dessa, eu vou ver se eu já estou liberado dessa aí também. Gostei do irmão falando. Quando é que se aposenta? Da IBD. A pessoa não vem na IBD. Está vendo? Então, o que eu espero de pais, mães, pastores, dos mais velhos, dos anciãos, que saibam as coisas. Aí, nesse sentido, irmãos, você pode ter uma palavra profética, sabe por quê? Porque você é conhecedor da palavra. De vez em quando eu falo aqui que quando acontecer algo em Vila São José, os fiéis precisam se levantar. Porque de vez em quando a gente vai ter a palavra de sabedoria aqui dentro. Ou não? Ou não existe? Entende? Então, como é que a gente vai pensar em profecia como uma coisa nova? Não. A gente vai pensar na profecia como algo que a gente pode falar do futuro baseado na palavra. E aí a igreja vai ser edificada. Então, definido isso, vamos para o texto. Vai lá. Capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Irmãos, quando você para analisar isso daqui, você vê a genialidade desse homem, chamado Paulo. Olha o que ele escreve aqui. Seguir o amor. Qual é o assunto do capítulo 13? O amor. Verso 13 do capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Seguir o amor. Só que olha só, qual é o assunto do capítulo 12? Qual é o assunto do capítulo 12 de 1 Coríntios? Os dons espirituais. Você percebeu o que ele fez? Ele preparou a gente para o capítulo 14. Porque alguma coisa estava acontecendo naquela igreja. Então olha só como começa o capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, está vendo? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele começa a falar dos dons espirituais. No verso 31 do capítulo 12, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E começa o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Então no capítulo 14, é o grande objetivo dele, quando a gente pensa nesse pedaço
de 1 Coríntios? Porque ele explica sobre os dons espirituais, ele explica sobre o amor, que é o grande motivador dos dons. Irmãos, os dons que Deus nos deu, vamos lá, serve para edificação da igreja, mas quem nos motiva, desculpa, vamos falar assim, é Cristo que nos motiva, eu sei, mas aquilo que nos motiva deve ser o amor. Então olha só, olha comigo, tem cabimento, imagina, pensa eu e o pastor Viana, a gente brigar, eu e o pastor Viana? Ó, se o que me motiva é o amor, e o que motiva o pastor Viana é o amor, por que eu vou brigar com ele em alguma coisa? Ó, vamos lá, tem um corpo diaconal aqui, agora eu não sei se são 6 ou 7, quem me ajuda? Agora, conta aí, deu quantos? Quantos deu? Conta todo mundo. Pronto, tá bom, vai, que seja 10, tá, ninguém sabe, depois conta, ninguém sabe, ó, nem eu, não quero contar, mas vou contar, irmão Genésio, Petronilo, Mauro, Tiago, Tarso, Rogério e Will, e Amarildo, pronto, 8, pronto, são 8, tem cabimento esses 8 brigarem, se a motivação do seu dom é o amor? Aí vamos para o grupo de louvor. Aí tem, sei lá, uns 200. Vamos lá. Tem cabimento alguém do grupo de louvor brigar? Ou do coral? Hein, Gilson? Tem cabimento. A gente vai fazer o musical agora, de Páscoa. Tem cabimento alguém brigar no ensaio? Aconteceu uma coisa errada. Aí, brigou. Não, nossa motivação é o amor. O grande motivador é o amor. Pronto. Então, ele fala sobre os dons espirituais, aí agora fala sobre o amor. E aí, como é que ele começa o capítulo 14? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas aí ele diz, mas principalmente o de profetizar. Então, tem um dom, que é mais importante. Então, agora a gente vai parar um pouquinho. Ó, a ênfase que uma igreja deveria dar em todas as outras coisas. Lembrando que, hoje a gente canta bastante, nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Tudo bem? Mas, e Vila São José agora canta menos, a gente cantava até mais. Os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas o nosso culto demorava mais de 2 horas antes. Nosso culto. É que depois da pandemia, os crentes deram, caíram bastante. Então, qual que deve ser a ênfase num culto? A ênfase num culto é a pregação. Essa é a ênfase. Agora é o seguinte, você que já participou ou já foi num culto pentecostal ou neopentecostal, você sabe do que eu vou falar agora. É o seguinte, o pastor prega, o povo canta, mas se alguém se levantar no meio do culto, com, sei lá, espírito de profecia, ou falando numa língua dele sozinho, o temor dentro da igreja é outro. Totalmente o inverso do que a Bíblia fala. Você que participou de uma igreja, você sabe. Os pentecostais, e assim, se eu falar, se algum momento eu falar o reteté, eles que se chamam disso daí, certo? Que é essa ideia que eles têm aí do fogo. Os irmãos, mesmo esses do reteté, eles, os que são honestos, falam. O pastor prega, o povo fala, mas se alguém se levantar no meio e falar que tem alguma coisa para dizer, pronto, aí os pecadores, entra debaixo da cadeira, será que vai falar de mim? O temor cai na igreja. Não. Irmãos, nós estamos aqui em Vila São José, o que a gente faz? A gente abre esse livro, no início, no meio, durante, no final, ao redor dele, e ele guia tudo aqui. Certo? Por quê? Quando eu estou aqui com os irmãos, e eu tenho, peraí, rapidinho, e por isso também da importância de você, que vem aqui,
falar de vez em quando, que seja no grupo de louvor. Por exemplo, o Mauro hoje vai apresentar. Acho que é o Mauro sempre que apresenta. Mesmo o Mauro que apresenta aqui, vai ler um texto bíblico, tem responsabilidade. Esse povo aqui, e você que é crente, viu que não está falando direito, não se preparou, chama a atenção dele mesmo. Já ia buscar minha água, me dá minha água aí, Manoel. Chama a atenção mesmo. Falou, não gostei do que você falou, não. Você não veio hoje de manhã, está mandando eu vir à noite? Que conversa é essa aí? Tinha um lá em cima que não veio de manhã e você está mandando eu vir para a igreja? Que conversa é essa daí? Ainda bem que eu sigo a Cristo, não o que você fala. Já pensou? Então, tem responsabilidade. Então, subir aqui, tem uma palavra para a igreja. Irmãos, isso pode sim ser uma palavra profética no sentido de a Bíblia está nos ensinando alguma coisa, Deus está nos ensinando alguma coisa, vamos ficar atentos, vamos tomar cuidado e vamos continuar. É isso que a gente tem que pensar. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Muito bem. E aí ele pega o dom de profecias, coloca no lugar mais alto, e de repente ele chega e faz assim, porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus. Então ótimo. Vamos imaginar que a gente esteja num culto, né? Tem alguém aqui que nunca foi num culto que teve umas línguas diferentes? Nunca foi? Eu vou te levar, vou arrumar um, para levar vocês, para vocês verem. Não. Bom, você que já foi num culto, fala só, balança a cabeça, afirmativo ou negativamente. Foi um de cada vez? Não? Eu também não fui nenhum desses. Foi todo mundo de uma vez? Foi, né? Joia. Tem necessidade? Presta atenção no que eu vou falar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Então, peraí. Se não fala aos homens, alguém está entendendo aquilo se a palavra não é dirigida a seres humanos? Hein? Nem a pessoa ao lado entende. Mas tem uma coisa que a gente tem que se submeter e pensar. Neil, mas será que a continuação do texto não é uma verdade na vida da pessoa? Opa! Vamos ver a continuação do texto? Porque de repente a continuação do texto é uma verdade na vida da pessoa. Isso não seria maravilhoso? Vamos ver se não seria maravilhoso. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Isso seria bom ou não seria, irmãos? Fala a verdade. Se a gente pudesse se dirigir de uma forma íntima, que ninguém pudesse entender, a gente falasse em voz alta. Ou você se ajoelha lá no seu quarto, né, e começa a orar. Senhor Deus, lá no seu quarto, você faz isso? Obrigado pelo dia de hoje, mas meu pai fez mal para mim, minha mulher, meu marido, é isso? Você fala, estou triste. Você fala alto na sua casa? Não, você fala baixo. Você vai lá, ora, só você e Deus. Pai, quero confessar um pecado. Eu estou errado em tal ponto, me perdoa. Você fala baixo. É uma intimidade. Mas de repente, tem um pedaço da Bíblia aqui, que está falando desse jeito. As pessoas sabem uma da outra. Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens. Olha, ninguém entende, senão a Deus. Já pensou essa intimidade com o Senhor? Que você pudesse falar com Ele e somente você entendesse? Esse deveria ser o objetivo. Mas não é isso que eu tenho ouvido de alguns irmãos que procuram o dom de línguas. Mas alguns dizem, e os pentecostais, eu só não vou dizer qual a igreja, mas para eles, o batismo com o Espírito Santo, há evidência. Há evidência. Não estou nem falando dos neopentecostais, hein, irmãos? Estou falando dos pentecostais, e tem uma igreja específica, que a evidência de ser batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo,
é falar em línguas. Então, a pessoa só evidencia que é batizada quando fala em línguas. Muito bem. Aí, quando os irmãos pentecostais chegam e querem fazer parte de Vila São José por qualquer coisa, eu pergunto uma coisa para eles sempre. Irmão, né, você fala em línguas? Eu pergunto, porque ele fala que é pentecostal. Certo? Porque já pensou se acontece aqui? Não é? Eu já falei, mas agora que o irmão vai vir para cá, o irmão vai parar de falar? Teve uma pessoa que foi muito interessante que ela respondeu. Falou assim, pastor, eu quero falar uma coisa. Eu já falei em línguas, mas tem uma coisa, eu tinha total controle do que estava acontecendo. Eu falava, irmão, mas você tem certeza que foi o Espírito Santo? Ele falou, não tenho. Tá bom. Vamos lá? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Será que eu aprendi uma língua nova? Ou será que Deus me deu, olha só, de acordo com aqui o texto, uma condição disso acontecer? E aí eu falei com ele, porque eu estou falando, não estou falando com Marolinha, eu estou falando com Deus. Eu não estou falando com Marcos, estou falando com Deus. Não estou falando com Darnil, estou falando com Deus. Samuel, não é com você, é com Deus. Então, se estamos aqui, ninguém entende, só Deus. Porque ninguém o entende, está vendo? E em espírito, fala mistérios. Esta é a condição. Guarde o texto. 1 Coríntios 14, 2. Esta é a condição daquele que fala em língua desconhecida. Então, o objetivo dele não é falar com as pessoas, né? É falar com Deus. E aqui o texto é bem claro. Ele faz isso em espírito, não é coisa da carne. Não é um treino. Ele não aprendeu a tocar um instrumento. Ele é o instrumento de Deus. Não tem treino para isso. E tem gente que até brinca, porque tem algumas línguas que sempre são as mesmas. Vocês sabem disso. Não vou fazer isso aqui, por respeito, talvez alguém uma hora assista, eu não vou fazer. Mas, só fala a verdade, você já brincou disso? De falar na língua deles? Tem gente que sabe fazer, certo? Aqui não é coisa da carne, é coisa do Espírito. 1 Coríntios 14, 12, está indicando para nós a condição de quem tinha, essa oportunidade de fazer isso. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque esses irmãos estavam exagerando. Verso 3, mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Então existia exagero. Paulo está organizando, ensinando a gente a como se comportar no culto. Olha só, quando a gente vai olhando o texto, e você vai ver, depois você leia, a gente vai demorar para acabar 1 Coríntios capítulo 14, porque eu só vou falar, quando que eu vou falar de novo sobre isso aí? Daqui a 2 meses? Vou pegar mais 5 versículos, 6? Então vai demorar, certo? Você pode ler, você pode estudar sobre o assunto. Olha só, quando você for estudar sobre isso aqui, o que está indicando aqui no texto, é que Paulo está falando assim, no culto público, não faça isso. Daqui a pouco, daqui a pouco não, vai, como eu disse, a gente vai estudando, não faça isso no culto público. E se acontecer? Aí ele fala o que é para acontecer. Porque é algo pessoal.
a pessoa, ó, ela fala com Deus, ela está falando em espírito, e a edificação é para ela própria. Está vendo que existiu algo em que a pessoa era edificada? Era quando ela tinha essa oportunidade aqui. A pessoa era edificada. Quando acontecia com ela era edificada, e não os outros. Então, agora vamos lá. Então, pegando rapidinho aqui, que o meu tempo já está acabando, olha só. Por que o dom de profecias, ele é o principal? Vamos lembrar? Seguir o amor, verso 1, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O principal é profetizar, certo? Aí a gente vê no verso 2. Quem fala em língua... Perdão. A gente vê no verso 3. Quem profetiza, ele edifica, porque ele fala aos homens. Está vendo? Então, olha só, verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Enquanto no verso 2, o que fala em línguas, ele não fala aos homens. Enquanto no verso 3, o que profetiza, fala para todo mundo, e fala para edificação, exortação e consolação de todos. Quando a gente olha para o verso 4, o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Então você está percebendo as diferenças? Falou em línguas. Qual é a vantagem que a igreja tem? Isso! Parabéns, alguns já perceberam. De novo, ó. Vamos imaginar. Dom de línguas. Surgiu aqui o dom de línguas. Pronto. Bom, aconteceu. Qual é o proveito para a igreja? Nenhum. Certo? Por quê? Porque a palavra não é para nós. Ela é direta para Deus. E eu sou edificado, porque eu falei em línguas. Muito bem. Vem aqui. Sabe aquele negócio? Ó, presta atenção. Alguma vez, você já abraçou um pregador e falou, essa palavra foi para mim? Ou você pelo menos pensou, né? Já aconteceu com você? Oh, não aconteceu com ninguém aqui. Aconteceu com 3. Beleza, aumentou. De 0 para 3, aumentou bastante. Não, eu estou brincando, mas acontece isso daí. Pelo menos eu espero, né? Que aconteça. Não, essa foi para mim. Agora eu vou mudar de vida, sabe? Ou nesse ponto, eu estava esperando alguém falar desse negócio para eu saber o que significa isso. Pronto. Edificação da igreja, pela palavra. Profecia. Não fique esperando uma palavra para você, isso não existe. Todo mundo que teve uma palavra para ele, ó, tem uma palavra, mudou a história do povo de Deus. É só você olhar, toda vez que o profeta chegar para um rei, muda a história do povo de Deus. Você acha que uma palavra para mim vai mudar a história de quem, irmãos? De quem? A gente está pensando de vez em quando que a gente é o rei Davi, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Não, tem uma palavra para você. Olha, é muita prepotência, gente. Olha, não dá, de vez em quando não dá, porque eu acho que eu leio outra Bíblia. Sabe, quando vem uma palavra, eu sei que você tem uma palavra, começa a ler a Bíblia aí para mim, meu querido. Claro que eu sei. Uma vez eu estava sentado lendo a Bíblia no trem, na estação do trem, estava com a minha Bíblia aberta, a mulher, tira uma palavra para mim aí. Sentou do meu lado, tirou uma palavra para mim. Eu falei, tá bom, o Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, minha filha. Vamos lá, que Deus te abençoe. Você está passando pelo vale da sombra da morte, aí a gente vai conversar, porque o que eu vou fazer? O susto que eu tomei. Não estou brincando, vocês pensam que essa história é minha? Só acontece comigo, essas coisas? Não, essa história é tudo verdade. Tudo verdade. Não fica inventando, não. A mulher sentou do meu lado, jovem, eu decidi ler a Bíblia cedo. Ela falou, tira uma palavra para mim. Eu falei, sei lá, está aqui. O Senhor é meu pastor. Vai que vai. Que conversa é essa? De que eu tenho uma palavra para você.
Já pensou se a Marola fosse ouvir aquela mulher? Lembra da história que eu contei? É verdade. Pergunta para ela. Você vai casar e falou as características do cabra. Não parece comigo não, irmão. Pergunta para ela depois, fala assim, Marola, como é que foi a história da mulher? Sei lá onde ela estava. Ainda bem que eu não estava perto, que ela não passar vergonha. Ela não era casada, não. Era solteira, né, Marolinha? Solteira. Deu as características do cabra. Não sou eu, não. Errou aquela ali. Errou a profecia. Aí, tá vendo? Então não é isso. A profecia é aquele negócio que está na palavra. A gente não pode esquecer que os apóstolos, ao escreverem o Novo Testamento, eles estão traduzindo o Novo Testamento, o Velho Testamento para nós. Eles olham para Cristo, para tudo que foi prometido e traduzem. Claro que eles escrevem coisas novas porque a gente não é judeu, tá? Tá bom? Mas é isso aí, vamos lá. Então, prestando atenção de novo, o amor é o grande motivador. A gente deve procurar os dons, mas principalmente de profetizar. Então, peraí. Então, se eu devo procurar o dom de profetizar, cabe somente ao Neil, que é o pastor da igreja, ao Viana, que é o pastor da igreja, isso aqui? É claro que não, é para o crente. Você pode ter uma palavra de alívio para alguém, uma palavra de poder, sabe? Você pode. Por isso tem que estar preparado, buscar a palavra, porque você pode, nesse sentido, ser esse profeta. Olha, a Bíblia diz tal coisa, tal ensinamento, e aí é desse jeito que a gente precisa pensar. Vamos lá. Mas aí ele vem e fala que existe um dom, que é o de falar línguas desconhecidas. Lembrando rapidinho, que eu já estou indo para o final, não é dirigida a homens, mas dirigida a Deus. Opa! Mas a profecia é dirigida aos homens. Muito bem. Como a profecia maior é dirigida aos homens, todos são edificados. Vamos lembrar, o fundamento é Cristo, né? Os alicerces, as colunas, a doutrina dos apóstolos, e nós somos pedras vivas, a igreja edificada. Mas quem fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Enquanto a profecia edifica todo mundo, o dom de línguas edifica a si mesmo. Enquanto a profecia é dirigida aos homens, o dom de línguas é dirigido a Deus. Então é algo individual. Muito bem. Verso 4, para terminar, já no verso 5. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas. Pronto, então tá bom. Está vendo? Paulo é contra as línguas? Não, ele é a favor. A favor das línguas. Desde que seja feita de acordo com a vontade de Deus. Ele é a favor. Ah, Neil, mas se o apóstolo Paulo ele é a favor, por que a gente não fala? Vamos lembrar? Nós somos cessacionistas. Dom de línguas serviu para um período. O profeta serviu para um período. O sacerdote serviu para um período. Nem tudo é para sempre. Somente isso. Neil, se o Senhor Deus quiser usar, irmãos, esse mundo é muito grande. Quando a gente olha as histórias da janela 1040, você conhece a janela 1040? Já ouviu falar? Não? Então leia sobre o assunto. Quando a gente ouve falar da janela 1040, irmãos, vai fazer o quê? Os irmãos contam aquelas histórias de achar a Bíblia. De achar. Onde não dá para ter Bíblia. Onde não existe Bíblia, eles acharem uma. Sabe aquela história do irmão André? Do Fusquinha cheio de Bíblia? Sabe disso ou não, do Portas Abertas? Ah, uns sabem. Para quem não sabe, o que a gente vai fazer, irmãos? Olha só, o irmão André, que ele é chamado de irmão André, estava na Rússia. Encheu o carro de Bíblia. Foi parado. Aí o guarda perguntou, o que tem aí dentro? Ele falou, banana. O guarda olhou e falou, e é da boa.
Só tem duas coisas. Ou Deus transformou a Bíblia no olho do guarda em banana, ou era crente e falou, entendi tudo, o guarda era crente, pode passar. Agora um guarda russo crente, não sei, hein? Certo? Tudo bem? A gente sabe que sim, acontecem milagres, sim, e nós cremos em milagres, sim. Se Deus quiser usar, se Deus está guardado o dom e Ele quiser usar, deixe Ele usar. Tá? Muito bem. Verso 5, e eu quero que todos, quero que todos vós faleis em línguas, e aí, mas muito mais, que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser, agora vamos lá, irmãos, que também interprete, para que a igreja receba edificação. Qual é o objetivo do culto? Não, o objetivo do culto não, um dos objetivos do culto tem que ser a edificação da igreja. Só que a gente acabou de ler que aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas fala a Deus. Mas espera aí, ele quer que todo mundo fale em línguas, quer muito mais que profetize, mas quer que muitos falem em línguas, desde que tenha intérprete, tenha interpretação, porque quando isso acontece, aí peraí, então deixa de ser uma coisa entre ela e Deus, realmente é uma palavra para a igreja, todo mundo entendeu, então vem o profeta, né? Vem a profecia, a igreja é edificada sempre, vem aquele que fala em língua desconhecida, a igreja é edificada sempre? Não, porque a gente depende de uma outra pessoa. Agora isso que eu vou falar você sabe, tem gente que vai pregando, já viu isso? A pessoa prega e vai falando em línguas ao mesmo tempo? Já viram, não já? Prega e fala em línguas. Irmãos, é brincadeira isso aí? Então agora vamos lá, tinha que ter naquele momento da exortação, ele vai falando, já viram isso aí? Eu vi que a pessoa vai falando em português e fala as coisas em língua desconhecida. Tinha que ter um intérprete, tem que ter uma segunda pessoa lá. Deixa eu só pegar aqui, para os irmãos verem, e eu termino aqui, capítulo 12. Verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo e variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? E aí ele inclui uma coisa. Perceberam? Perceberam que ele inclui? Que não está na lista. Não está na lista lá em cima. Perceberam ou não? Porque tem uma pergunta final, aí no verso 30. Interpretam todos? Então olha só. Tem que falar a verdade. Paulo queria que todos falassem em língua, sim ou não? Quer? Todos falavam? Isso. A gente espera a sabedoria de todos. Todos conseguirão fazer essas previsões do futuro? Não. Mesmo os profetas, nem todo mundo vai conseguir isso aí. Então, termino aqui com os irmãos. A ideia deve ser sempre a edificação da igreja, tá? Quando olhamos para o capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, um dos objetivos, em qualquer culto, a gente está aqui, fazendo culto aqui, daí a gente vai lá na comunidade, a gente vai lá no Jardim das Fontes. Um dos objetivos tem que ser a edificação, tá? Porque quando a gente está no Jardim das Fontes, Vila São José está lá representada. Quando a gente está na comunidade, Vila São José está lá representada. Então, tem que edificar a igreja. Deve ser um dos objetivos, tá? Que Deus abençoe. A gente continua na próxima vez que eu pregar na ceia. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor.
Por tudo agradeço, porque o Senhor tem nos dado, ó Santo Pai, a oportunidade de estudar a palavra, e pedimos que o Senhor abençoe agora o restante do culto, de negócios, a ceia, que o Senhor possa ser engrandecido, ó Pai, e que o Senhor se agrade sempre de nós, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.